Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui e hoje nós vamos iniciar a leitura do livro de Ruth. Isso, Ruth são 4 capítulos. Então, como são 4, nós vamos ler todo ele. Nós vamos ler todo o livro hoje, tá bom? Então, pega aí a tua Bíblia, abra e acompanhe comigo aí a leitura do livro de Ruth. E diz o seguinte: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha, sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis que até viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram-se a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chameis Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me faz tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela, Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe.
Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou em terra e disse: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: chega-te aqui, come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que as colha, e não repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-a, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejava, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colhestes hoje, e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saiais com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivestes, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me dissestes farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e voltou-se, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? Ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem está, ele te redima.
Porém, se ele não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer o outro, porquanto disse, não se sabia que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá um roupão que tem sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhes pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem não descansará, até que conclua hoje este negócio. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou a terra dos moabitas e a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-eis em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime, e se não se houver de redimir, declara-me, para que eu o saibas. Pois outro não há, senão tu, que a redima, e depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome ao falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-te para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e ao todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilom e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a já valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que te não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te amo teve, e ela é-te melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmo. E Salmo gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? História bonita, né? História bem bonita de como o Senhor não desampara, né? Aquele que é dele. E nós terminamos o livro de Ruth. É pouquinho, só 4 capítulos. Então, amanhã a gente inicia o livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o 2 e o 3 do livro de Samuel. Vamos ver o profeta. Amém? Um bom domingo para você. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã.